Boa noite. Curso analisa o DSM-5, um manual de diagnóstico de saúde mental que apresenta mudanças com relação aos diagnósticos dos transtornos mentais. O programa de hoje mostra também uma entrevista com o professor Narbal Silva, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele esteve na universidade para ministrar o workshop sobre coaching, performance e felicidade no trabalho. Vale a pena conferir. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o quinto ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. A universidade, através do curso de psicologia, promoveu um curso sobre o DSM-5, um manual de diagnóstico de saúde mental. Psicólogos, médicos, psiquiatras e acadêmicos do curso de psicologia, além de outros profissionais da área da saúde, participaram do encontro realizado no sábado, dia 28 de novembro. O curso foi coordenado pelo professor Luiz Augusto Rode, do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A iniciativa proporcionou informações importantes a respeito dessa área, oferecendo atualizações sobre as alterações realizadas pelo novo sistema. A DSM-5 é o sistema classificatório dos transtornos mentais feito pela Associação Americana de Psiquiatria. O que significa isso e qual é a importância disto? Significa que no DSM-5 nós temos o conjunto de critérios diagnósticos para cada um dos transtornos mentais estabelecidos. É importante que a gente lembre que a última revisão que havia sido feita tinha sido feita em 94 sobre os critérios diagnósticos, e de 94 até 2013, quando saiu a DSM-5, uma gama enorme de pesquisas sobre anorexia, sobre esquizofrenia, sobre transtorno do humor bipolar, sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sobre depressão, nos ajudaram a entender melhor os critérios diagnósticos e modificações começaram a aparecer como importantes. Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, um dos critérios diagnósticos para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é que os sintomas tivessem começado, isso na DSM-4, na versão anterior, tivessem começado antes dos 7 anos. Uma série de pesquisas realizadas por grupos internacionais, inclusive pelo nosso grupo aqui também, mostraram que crianças que iniciam os sintomas depois dos 7 anos, principalmente aquelas que têm mais desatenção e que precisam da demanda escolar para que apareçam os sintomas, podem sim ter um quadro de transtorno de déficit de atenção, mesmo iniciando os sintomas após os 7 anos. Então, estas pesquisas nas diversas áreas precisaram ser revisadas, integradas, para que nós pudéssemos atualizar o diagnóstico de saúde mental. A importância é clara, porque com isto nós temos uma ferramenta que pode ser usada pelos psicólogos, pelos médicos, para o diagnóstico dos transtornos mentais, que está mais atualizada, mais moderna e mais baseada nas evidências científicas disponíveis. O crescimento profissional está diretamente ligado à ampliação dos conhecimentos e desenvolvimento de capacidades. Sabendo da importância desse aspecto, o programa URI Carreiras desenvolveu o workshop Coaching, Performance e Felicidade no Trabalho, com o professor Narbal Silva, da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi uma oportunidade para reflexão sobre a importância que as relações de ajuda têm dentro das organizações e de que forma o coaching pessoal e profissional podem beneficiar gestores e funcionários. Confira nesta entrevista realizada pela jornalista Fernanda Breda.
Professor Narbal, o trabalho, a palavra trabalho vem de origem do latim tripalium, que significava um instrumento de tortura antigamente, né? Só que hoje a gente sabe que o trabalho não deve ser algo que não seja prazeroso para o indivíduo. E como é que se transforma o trabalho, como é que se faz ele ser um instrumento que nobreça a pessoa? O trabalho, desde que o ser humano surgiu no planeta Terra, ele aparece como uma categoria importante para orientar e mediar as relações dos seres humanos com o contexto onde eles se encontram. Então é por meio do trabalho que, desde a origem da humanidade, nós vimos mediando as nossas relações com a natureza, com o contexto, e transformando e sendo transformados por ela. E durante muito tempo, e na atualidade, também existem muitas situações em organizações onde o trabalho tem sentido ainda de tripalho, em que pese estarmos no século XXI. Mas essa não deve ser a natureza do trabalho. Isso contradiz a natureza do trabalho. O trabalho, enquanto categoria central para o ser humano, deve ser fonte de significado, de prazer e de felicidade. Deve ser uma fonte de expressão de toda a potencialidade do ser humano na relação que ele estabelece com os outros seres humanos dentro do contexto político, econômico, social onde ele se encontra. Pode-se observar já muitas iniciativas e ações nesse sentido. Ações individuais, de pessoas que buscam sentido para as suas vidas, que buscam trabalhos que sejam mais gratificantes, onde percebam a existência e sintam também de boas condições materiais de existência, relações genuínas e autênticas de qualidade com gestores e com colegas, e, sobretudo, propósito naquilo que eles fazem. O que é que significa o propósito? Poder perceber as consequências positivas do teu fazer e da tua realização. Então, quando as pessoas conseguem juntar essas dimensões das condições materiais, das relações e da espiritualidade, tornando uma equação com correlações positivas, esse sentimento chamado de felicidade aparece como uma decorrência, como uma expressão. Existem muitas pessoas buscando isso. Existem organizações também enfrentando esse desafio, né, no sentido de criarem políticas e práticas de gestão de pessoas, de modo a tornar as organizações com características mais saudáveis, e de maneira que as pessoas se sintam melhor. Né? Como é que eu penso felicidade, a felicidade no trabalho? Um sentimento, ou sentimentos positivos. Por que sentimentos? Porque os sentimentos são construídos socialmente. Não existe essa lógica, você é feliz ou você não é, como se você nascesse assim. A felicidade é um fenômeno socialmente construído, por meio das relações que as pessoas estabelecem entre si. Políticas e práticas de gestão de pessoas podem contribuir nessa direção, para construir sentimentos preponderantemente positivos nas pessoas, aliados a pensamentos que estejam conectados com esses sentimentos, e que eles possam ser recorrentes, ou seja, mais permanentes, tem um sentido de maior permanência, de maior estabilidade. Por exemplo, esse é um local onde eu trabalho, na URI. Poxa, aqui eu me sinto muito bem, mas eu não me sinto só hoje. Eu me sinto amanhã, depois da manhã, no ano que vem. Existem percalços? Claro que existem percalços. Nós lidamos sempre, nas realidades onde nos encontramos, com limites e com possibilidades. Mas a questão da felicidade está onde prepondera. Nesse sentido, você pode estar
triste e feliz, tá? Sorrindo e sofrendo. Ou seja, é um sentimento perene e recorrente que expressa muita satisfação. E a felicidade, na atualidade, tem a ver com alguns aspectos assim que são fundamentais. Um eu já mencionei, que são boas condições materiais de existência. Falar em felicidade enquanto sentimento não é falar de algo romântico, embora ela seja romântica, e o romantismo é bom também, né? Mas é de concretude. Eu preciso de ergonomia, eu preciso de tecnologia, eu preciso de reconhecimento, eu preciso de possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Isso é concreto. Eu preciso de boas relações, eu preciso ter um gestor que me respeite, eu preciso ter um gestor que me valorize, eu preciso ter um gestor que me desenvolva. E eu preciso ter colegas de trabalho aos quais eu confie, onde possamos estabelecer relações genuínas, verdadeiras, de modo a criar um cheiro positivo no ambiente de trabalho. E a última dimensão importante para a felicidade no trabalho eu chamo de espiritualidade. Você precisa ter consciência dos teus propósitos, dos significados que tem a vida para você e para os outros os quais tu te relaciona e as contribuições que tu presta, por meio do teu trabalho na organização. É isso que dá sentido à vida, é isso que te mobiliza para continuar existindo e continuar seguindo em frente. O ser humano tem uma capacidade ou uma característica, eu diria que é algo herdado, tá? Desde o nascimento, que é o seu desejo intenso de viver olhando para o futuro, de ter uma visão positiva e significativa do futuro. Isso é que nos dá sentido para existir, e isso é que nos dá sentido para continuar caminhando e seguindo em frente. As políticas e práticas de gestão de pessoas nas organizações, e algumas organizações estão atentas para isso, enfrentando o desafio dentro dos limites e das possibilidades, mas o importante é começar. Poderia citar alguns exemplos, né? Não significando marketing dessas organizações, mas a Natura, Boticário, Nutrimental, a Volvo em Curitiba, certamente tem muitas aqui no Rio Grande do Sul, as quais não me ocorre até por ausência de conhecimento a respeito, mas essas aos quais eu tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor, são organizações que estão botando o conceito de felicidade nas suas políticas e práticas de gestão de pessoas, né? E procurando, por meio das políticas e práticas de gestão de pessoas, desenvolver essas dimensões, porque sabe que são essas dimensões que trarão consequências positivas para a qualidade de vida, para o bem-estar e para a felicidade das pessoas no trabalho lá nessas organizações, que são as questões materiais, as questões relacionais e as questões espirituais. Professor, isso que o senhor comenta das empresas estarem mudando e se adaptando, um pouco também tem a ver com a nova geração, que tem a síndrome do pensamento acelerado, que é ansiosa, mas ao mesmo tempo as organizações devem passar por uma mudança para começar a valorizar um pouco mais o seu pessoal. E como que elas podem começar isso? E existe realmente essa necessidade de mudar os recursos humanos internos das empresas? Eu penso que as organizações, os gestores nas organizações, que não tiverem essa perspectiva e esse pensamento, o melhor seria que fosse no curto prazo, tá? Mas minimamente, no mínimo prazo, terão dificuldades de sobreviver no futuro que é incerto. Tá? É muito difícil a gente prevermos hoje o que virá depois do smartphone. É muito difícil a gente prevermos hoje o que virá depois do Skype, ou do WhatsApp, ou do Facebook. Tá? Mas uma coisa é certa. Tá?
as mudanças não têm mais volta. A tendência é que elas se intensifiquem. Tá? E eu não tenho dúvida que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, nós ficaremos perplexos com coisas que surgirão e que agora, nesse momento dessa entrevista, nós não temos ideia. A ilusão da estabilidade tem que dar lugar para a certeza da mudança. E o que é que nós podemos fazer em relação a isso? Podemos contribuir por meio de políticas e práticas de gestão de pessoas para construir pessoas que sejam mais flexíveis e mais adaptáveis. As gerações que estão aí chegando, elas chegam oriundas e construídas de uma realidade socialmente e historicamente construída da qual eu não fiz parte. Né? Eu fiz parte de uma realidade social estável, pouco mutável e simples. A realidade dessas gerações é de uma realidade caracterizada pela instabilidade, né? Pela mudança intensa e frequente. E, além disso, né, a realidade da minha geração era uma realidade baseada no controle e no autoritarismo. A realidade dessas gerações é uma realidade baseada ou ávida muito mais por apoio e democracia. Né? A cidadania ter se construído. Né? Falando do nosso país, o Brasil da ditadura e mesmo do nosso continente, onde imperavam as ditaduras em toda a Ibero-América, e aonde eu fui construído, né? Fala-se que, por exemplo, a minha geração da década de 1960 é a geração AI-5. O que é a geração AI-5? É a geração que cresceu sob a égide do ato institucional número 5, que cerceou todas as liberdades no país. Isso foi um grande desserviço. A liberdade de expressão, de participação, de consciência, de autonomia, de liberdade em todos os sentidos. Essa geração, ela já vive um outro ambiente, uma outra atmosfera, com todos os seus prós e seus contras, não querendo dizer que a realidade política, econômica e social que vivemos hoje é um jardim de rosas. Não é, mas nós temos mais liberdade. Né? E essa liberdade é evocada nas organizações. Essas gerações querem expressar o que sentem e o que pensam. Essas gerações detestam ter medo. Essas gerações detestam ter culpa. E essas gerações detestam serem assediadas moralmente, né, por gestores despreparados com estilos extremamente autoritários e controladores que inibem a possibilidade delas criarem e inovar. Né? Então, essas mudanças, elas são requeridas às organizações e elas são urgentes. Tornar cada vez mais as organizações como comunidades de aprendizagem, onde uns podem aprender com as experiências e os conhecimentos dos outros, é o que potencializa as organizações. E existem muitas organizações nessa direção, já praticamente, concretamente. Basta verificar quais são as políticas e práticas de gestão de pessoas das organizações que eu citei anteriormente. Um outro exemplo de organização no setor público, tá? Porque quando se fala em organizações, é um erro pensar que as organizações é sinônimo de empresa. É um grande erro. A empresa é um tipo de organização. Tá? A instituição pública, a organização pública, é um outro tipo de organização. E a organização não governamental, as organizações do terceiro setor, são outros tipos de organizações. É um equívoco pensar que organização é sinônimo de empresa e que quando falamos isso, já estamos pensando na empresa. A sociedade é organizacional e formada por um conjunto amplo. E aí no setor público, a Embraer, por exemplo, no Brasil, é um grande exemplo de organização que aprende, de organização que tem políticas e práticas de gestão de pessoas orientadas para a qualidade de vida, bem-estar e felicidade das pessoas que lá trabalham. E um sintoma muito evidente para saber se determinada organização está na direção
da qualidade de vida, do bem-estar e da felicidade das pessoas que lá trabalham, pode ser identificada com uma pergunta simples, né? Você gostaria de deixar de trabalhar nessa organização? Em geral, em organizações onde predomina a felicidade, as pessoas dizem não. Quando nós falamos de trabalho alienado, que é um desserviço à felicidade, porque alienação significa o quê? A ausência de consciência. Tá? E se tu não tem consciência, não sabes o que tu estás fazendo, por que tu estás fazendo e nem onde tu estás. Alienação significa, eu diante de você, aqui nesse momento, pensar e sentir da seguinte forma: o que eu estou fazendo aqui? Por que me trouxeram aqui? Por que me fazem essas perguntas? Eu estou totalmente alienado desse contexto. Tá? Ter consciência, saber o que eu estou dizendo, por que eu estou dizendo e as consequências disso. Nesse sentido, tem dois tipos de alienação. Tá? E isso nós devemos a Marx, o Capital. A alienação econômica, quando o que eu produzo não retorna ou eu não tenho contrapartida econômica no que se refere à minha contribuição, então é alienação econômica. Trabalhador que não tem participação nos lucros, não tem participação nenhuma naquilo que ele agrega e minimamente um salário que de longe corresponde à sua contribuição efetiva ao longo do mês, é um trabalhador alienado, economicamente. Tá? E temos também a outra categoria, que é a alienação política. O trabalhador que não participa, não planeja, não pensa. Os estudos de aprendizagem organizacional mostram isso. Essas organizações, ao contrário, como a Volvo, eles entendem o conceito de alienação e entendem o quanto esse conceito, quando expresso no cotidiano do trabalho das pessoas, é malefício. Tá? É malefício por sofrimento, constrói sofrimento, constrói insalubridade psíquica, constrói estresse e constrói, sobretudo, descomprometimento. Tá? São equações que não fecham. Como é que você vai desejar comprometimento de um trabalhador alienado? Como é que você vai desejar alta rentabilidade, produtividade e qualidade de um trabalhador que se encontra alienado política e economicamente no seu contexto de trabalho? Essas organizações fazem o inverso, né? Tem muitas organizações nessa direção. A Embraer, que é uma empresa pública, trabalha com o conceito de participação nos resultados. E eu vejo que esse é o caminho, né? Desalienar politicamente cada vez mais as pessoas precisam participar. Existem desejos, anseios cada vez mais crescentes de participação. Nesse momento, me encontro construindo um processo de construção, e talvez ele nunca acabe, porque as nossas construções elas são intermináveis, de um laboratório de psicologia positiva nas organizações e no trabalho da Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Psicologia, no programa de pós-graduação de Psicologia, que é onde eu atuo e onde eu sou professor. A construção desse laboratório, ela está se dando de uma forma extremamente compartilhada por todas as pessoas que fazem parte do laboratório. Os mestrandos, os graduandos, os doutorandos, professores que são parceiros de outras universidades, e até eu participo disso. Eu tenho experienciado coisas fantásticas que têm sido feitas lá. Por exemplo, teve um dia que nós fomos todos lá para remodelar o layout e toda a configuração do laboratório, para ver o que não precisava mais, o que era fundamental, como equacionar melhor o layout para a energia fluir mais adequadamente. E nós, se você visse como o laboratório era e o que ele se tornou, foi fantástico ver o que aquelas pessoas fizeram, né? E agora todas essas pessoas, em conjunto, estão discutindo a arte do laboratório. Se o quadro tal deve ser posto, se o quadro tal não deve ser posto. Tinham quadros horríveis lá, que eram os meus, foram depostos e foram substituídos, e agora estão discutindo a pintura, a identidade visual do laboratório,
as ações e assim por diante. E você percebe praticamente, concretamente, que quando isso acontece, a entrega das pessoas muda, a felicidade das pessoas muda, o sentido das pessoas para estarem ali adquirem uma outra conotação. E, portanto, eu vejo que esse é o caminho. As organizações, as pessoas individualmente que não entenderem de que o caminho é esse, terão muita dificuldade de sobreviver num futuro muito próximo. Serão surpreendidas, mas perderão a sua capacidade de agregar valor e de contribuir para as comunidades onde elas se encontram, perderão espaços e serão alijadas desse novo mundo que se encontra em processo de construção. Esse novo mundo do trabalho e esse novo mundo no que se refere a outros espaços de vida. Antes de encerrarmos o nosso programa, queremos fazer um convite a todos os que nos assistem. A universidade, através da Escola de Educação Básica, está desenvolvendo até o dia 14 de dezembro a sua programação de Natal. São momentos de magia e emoção que podem ser vividos pelas crianças e suas famílias todas as noites. Esperamos por vocês. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o 5º ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas.